Olá pessoal, e esta é a peça que iremos fazer hoje, porta-chinelo, em plástico vinil translúcido, mas isso não impede que você faça em outro material. Ele em dois modelos, ele assim, com abertura aqui no meio, sem zíper e sem alça, certo? E ele com alça e com zíper, ok? Então, eu sou Tassiana Lorena e você está em Tassiana Lorena Atelier. Vamos ao passo a passo e as medidas? Vamos costurar? Para fazer o porta-chinelo, além de você ter a opção de fazer em plástico vinil translúcido, você pode fazer em plástico cristal, em algum sintético, e também em tecido. Lembrando que em tecido, você faz em tecido, com manta, forro. Você pode, no tecido, fazer a parte externa, né, essa parte de fora, com um tecido de sua preferência. Manta, faz um quilt, um metalacê, coloca um forro. E nestas duas abas aqui, você pode colocar ou o plástico cristal, ou plástico vinil translúcido, ou se não aquela tela vôlei, filó, tule, aquelas rendinhas, né, nas lateral. Você também pode optar aqui no meio colocar o zíper. Você colocando o zíper, você também, além de deixar quadrado, você pode deixar os cantos arredondados. Eu deixei aqui quadrado, como aqui, ó, é inteiro, entendeu? Aí eu deixei quadrado. Caso, se eu vá fazer de tecido ou um outro material, que eu vá aproveitar alguns pedaços de plástico que eu tenha, e coloque uma parte desse lado, uma parte desse outro, né, que é que vai ficar aberto, e eu vá passar viés em toda a volta, aí eu posso fazer os cantos arredondados, caso eu vá passar viés em toda a volta. Como eu não passei viés, então eu deixei quadrado, ok? E aqui na parte de cima eu só fiz o ponto decorativo aqui da minha máquina doméstica, certo? Porque fica uma peça bem simples, mas você querendo, você passa viés nas duas bordas, nas partes de cima. Você querendo aqui, você corta, né, nas duas laterais, porque assim você pode passar o viés em toda a volta. Passando o viés em toda a volta, você faz o arredondamento, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Porque tem uns modelos também que é como fosse a sandalinha, né? Pra ficar bonitinho, mais bonito. Existem N opções. Caso você faça ou em plástico ou em tecido, não importa qual material. Então, vamos às medidas e o passo a passo. Essa daqui eu fiz para o meu número, né? Número 36. Mas aí você pode pegar a sua sandália e fazer maior, né? Tira a medida e acrescenta 2, 3 centímetros na parte de baixo e na parte de cima. Coloca a sandália dentro e vê como é que fica. Não pode ficar justinho devido à correia da sandália, porque senão vai ficar ruim para entrar. Então tem que deixar folgadinho, certo? Por causa da espessura da sandália. Então é isso. Para fazer essa daqui, tamanho 36, eu peguei uma medida de 63, né? Que no caso vai ser a largura, né? No caso 63. Peguei de um lado, fiz a volta até esse outro lado, dá 63. E daqui para baixo para cima, 28, ok? Caso você queira, você pode, né, nas duas abas, você pode dobrar para dentro, certo? E passa uma costura para ficar com um acabamento mais bonito, tanto de um lado quanto do outro. Após passar a costura, aqui, ó, você também pode virar, certo? Porque fica tipo como fosse um viezinho, né? Mas no caso, ter cuidado para
as duas partes ser igual para quando virar ficar certinho. Aí vira, porque virando dessa forma aqui no meio também vai ter um acabamentozinho, ok? Então são N opções. Então precisamos de uma parte de 63 por 28 de altura. Máquina, linha, e isso aí. Então vamos costurar. Nesse daqui eu irei fazer com zíper. Para isso eu peguei um zíper de 28 centímetros, coloquei o meu cursor, certo? E peguei 2 pedaços de babum, tá? Que é pra fazer o final do zíper aqui. Selei todas as bordas, que é pra não desfiar. E vou colocar assim, certo? E vou passar uma costura aqui. Irei fazer isso tanto de um lado quanto do outro, ok? Você meça, né, pra ver se você quer assim, porque depois que colocarmos a costura, formos anexarmos, então ele vai ficar tanto aqui de um lado quanto aqui do outro. Então ele tem que ficar rente aqui, certo? Mas se você achar que vai ficar grosso para passar, você pode cortar ele 1 centímetro menor. E no caso, aqui, ó, você vai deixar uma brechinha, tá vendo? Sem encostar aqui no meio, né? Você vai deixar mais para baixo, porque quando for costurar, aí não vai bater em cima da cremalheira, ok? Mas isso é opcional. Então, eu vou costurar para depois colocarmos aqui no nosso material, ok? Costurado ficou dessa forma. Você mede, né, para ver se tá tudo ok, se bateu. Se vai encaixar tanto na parte aqui de cima para ficar rente, tanto aqui na parte de baixo, ok? Feito isso, caso você não vá colocar o seu zíper, você vê qual lado que você quer para fora. No caso, eu utilizo esse lado fosco para fora e esse lado brilhoso fica aqui na parte de dentro. Aqui você vira para dentro 1 centímetro e passa a costura, certo? Tanto de um lado quanto do outro. Caso você não vá utilizar o seu zíper, seu fecho, né? E você utilizando o fecho, você vai virar para dentro, né? Aqui. Vai colocar aqui, ó. Virou para dentro. Deixa eu ver se dá pra ver. E vai colocar aqui e passar a costura. Você pode fazer dessa forma ou você coloca seu direito, que é essa parte que tá a cremalheira, com o direito da sua peça. Colocou, passa uma costura, certo? Passou aqui, você pode logo passar uma costura aqui próximo da cremalheira, ok? Aí depois que passar, aí você vai rebater, ok? Devido a essa peça ser fechada, um lado vai ser maravilhoso para rebater, no outro lado vai ter um pouquinho de dificuldade, mas também rebatemos. Então vamos lá. Vou anexar aqui ao lado e vou passar a costura, certo? Assim que eu passar a costura, irei rebater, ok? E feito, ó, ficou desse jeito. Tá vendo o ponto decorativo? O mesmo ponto que eu fiz aqui na pala, fiz aqui também, ok? E agora, vamos pro outro lado, né? Tá aberto aqui a parte direita, né? Que é a parte fosca, a parte que vai ficar pro lado de fora. Você vai igualar, deixar rente, tá? Junto com essa margem, de um lado ao outro. Depois de passar a costura aqui, irei virar a peça para prosseguirmos. Virei a peça, esse é o lado rebatido, que foi o primeiro, e esse é o segundo. Iremos tombar essa parte aqui, ó, pro lado do material, para passarmos a costura, ok?
Aí aqui, você pode passar essa costura, tanto ela pelo lado direito, quanto ela pelo lado avesso. O que for melhor pra você, né? No caso, você vai encaixar aqui. Cuidado com o ponto que você escolhe, pra na hora de costurar ficar tudo pro mesmo lado, tá? Aí você vai colocar já o ponto certinho e vai costurar, ok? Ver se tá tudo certo. Dá os primeiros pontos na mão mesmo e vai costurando. Aqui na parte de baixo, cuidado, tá? Pra você não costurar o seu material. Organiza direito, vai costurando com calma, ok? Se fosse tecido, colocaria alfinetes, né? Mas como é plástico, não podemos. Então, vamos costurar. Parar com a agulha sempre pra dentro do material. Vai organizando, tá? Cuidado pra não amassar muito o seu plástico. Retrocesso no início, retrocesso no final, ok? E pra sair, você vai fazendo da mesma forma, corta a linha, cuidado pra não furar o plástico, e vai puxando com cuidado, tá? Pra sair. E ficou dessa forma, a costura, tá vendo? A direção de fora aqui do zíper, ó, pra dentro do material, pra ficar tudo na mesma medida, certo? Corta o excesso de linha, folhinha de nylon, 100% poliamida, ou linha de nylon aquela transparente, lembrando de dar nós, 2, 3 nós, pra depois queimar, ok? Pra não correr o risco de desfiar. Após costurarmos, ó, iremos centralizar, tá, ó? Não dá pique, que você centraliza esse lado, vem aqui, você pega um giz, esse aqui é giz escolar, marca, tá? Aqui, mesma forma. E também vem aqui, ó, e marca onde é que é o centro. Se você for colocar a alça, você pode fazer de duas maneiras. Deixar para colocar no final, com rebite ou ilhós. Ou você pode colocar aqui, antes, tá? Antes de fechar. No caso, você vai colocar a alça e costurar, certo? Vai centralizar aqui, ó, o meio da cremalheira com o meio aqui. Vai colocar clips. Aqui, você pode passar a costura do jeito que eu fiz no outro, que eu mostrei. Ou você pode colocar
a viés, tá? Ficando a critério. Tá quase pronto, tá vendo? Lembrando que se o seu material tiver sentido, então lembrando que o seu cursor pra cima, tá? Pra não ficar de cabeça pra baixo. Como aqui é plástico, não tem sentido, então não interfere, tá? Se o material tiver direção, coloque seu zíper, tá? De acordo com a direção do seu material, ok? Ver se tá tudo certinho. E agora, passa a costura. Como aqui, no meu caso, eu tô utilizando a linha de nylon 60, né? 100% poliamida na parte de cima. E na linha de baixo, eu estou utilizando linha de poliéster. Se eu costurar dessa forma com o zíper, olhando pra mim, quando eu fechar a minha peça, o que vai aparecer aqui é a linha de poliéster, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Essa parte, que é toda reta, sem nenhuma costura, vou colocar ela virada pra mim e vou costurar. Porque quando eu fechar a minha peça, a linha que vai aparecer é a linha de poliamida, certo? Aqui eu vejo onde é que eu quero, né? Que a costura fique na borda, assim, mais pra dentro um pouquinho. Puxo a linha aqui, que é pra quando dar o primeiro ponto, não sair do lugar, né? Então, vamos lá. Aqui você pode dar retrocesso, ou você pode deixar um pedaço de linha pra quando terminar de costurar, dar nós e queima, ok? Então, vamos lá. E agora eu vou dar nós nas pontas e queimar. Após dados nós nas 4 laterais queimado, está pronta a nossa peça, certo? Após terminar vai ficar dessa forma, né? Você vai pegar o pau da sandália e um em cada lado. Aqui você pode colocar a sua alça, certo? Você pode colocar ela para ficar presinha aqui nesse final do zíper. Agora, se você for colocar, tem que ter cuidado, porque desse lado tem costura, né? O ponto decorativo aqui também. Se cortar em cima, né? Fazer o furo, vai desmanchar a costura. E se você for fazer o furo aqui no meio, vai ser em cima da sua cremalheira. Então, tem que ter muito, mas muito cuidado onde vai colocar, tá? Se for um pequenininho, ó, dá pra colocar aqui lá na lateral, ó. Na lateral da cremalheira, tá? De um lado do outro. Ó, fiz uma alça, ó o ponto que eu fiz, tá? Aqui tem 40, mas você pode deixar menor, tá? 40 por 9, faz tipo um viés, tá? Deixa conforme a espessura que você vai querer. Se fizer assim, ó, já assim, ó, vai ficar uma alça enorme, né? Mas aí você pode deixar ela menor, ou se dobra nas duas laterais, porque aí diminui. E se o seu rebite for número 3 feito o meu, então vai encaixar direitinho, tá? Vai ficar uma alça assim, ó, pequenininha, tá? Ó, coloquei a alça, aqui eu passei a costura, tá? Fiz um quadrado, tanto de um lado quanto do outro, e a alça ficou assim, tá? Mas aí,
Caso você não queira colocar a alça, você pode colocar o rebite. Lembrando de colocar o rebite, se você tiver com ponto decorativo, cuidado para não, ao fazer o furinho, não ser em cima, para não desfazer a costura, certo? Aí ficou desta forma. Então, você tem a opção de fazer ele tanto com a alça, ou ele sem a alça, e ele sem o zíper, ou ele com o zíper. Ó, pessoal, e vai ficar assim, dessa forma, o nosso porta-chinelo. Com a alcinha aqui, e ele na parte de dentro vai ficar desta forma. Devido a ser fosco, então fica meio que embaçado, ok? Então, espero que tenha gostado. Então, essa foi a nossa peça de hoje, o nosso porta-chinelo. Organize para ficar bem direitinho, tá? Ó. Em pezinho fica dessa forma. A alça, no caso, tá aqui entre uma parte e outra. Então, esta foi a nossa peça. Passando um pouquinho do pouco que vamos aprendendo ao longo da nossa vida, né? Em relação ao artesanato, à costura criativa. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, que Ele continue nos ajudando cada vez mais e mais, capacitando, né? E que através de cada nova peça que iremos fazer, ou a mesma, né? Porque cada peça que fazemos é um jeito, é uma forma, uma nunca fica igual à outra. Então, vamos nos aperfeiçoando cada vez mais e mais. Me siga nas minhas redes sociais, Taciana Lorena Atelier, no Face e no Instagram também. E o mês de outubro é o mês, né, da conscientização em relação ao câncer de mama, mas que não apenas possamos refletir e se cuidar apenas nesse mês, mas no decorrer de todo o ano, não apenas em relação ao câncer de mama, mas o nosso corpo como um todo, a nossa mente, nosso espírito, que possamos cuidar para que possamos estar bem e possamos trabalhar cada vez mais e mais. Então, e caso você saiba de alguém que tenha, infelizmente, essa enfermidade, essa doença terrível, né, que é devastadora, agride muito, que você podendo dê uma palavra de ânimo, de ajuda, que é muito difícil passar por uma situação dessa, né? Passei com a minha mãe, foi horrível, 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 não desejo para ninguém um milésimo do que eu passei com ela e nem o que ela passou, porque não foi fácil. Então é isso, pessoal. Se cuide, previna-se cada vez mais e mais. Até o nosso próximo vídeo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau, tchau, pessoal!